exclusivo daquele transtorno. E isso ainda não existe no TEA. Bom, por que é importante nós falarmos de epidemiologia? Porque de uns anos para cá, como vocês estão vendo pelo gráfico, a prevalência de TEA vem aumentando assustadoramente. Algumas pessoas perguntam por que essa prevalência vem aumentando. Será que a doença está aparecendo mais? Ou será que tem mais profissionais treinados para estabelecer esse diagnóstico? Eu particularmente acho que são as duas questões, né? Tanto, vocês vão ver no decorrer da apresentação, tanto no que tange a um aumento, né, por conta de algumas questões ambientais, o que a gente chama de genética, e também porque hoje se tem mais profissionais treinados para fazer esse diagnóstico. Então, é 4 vezes maior nos meninos do que nas meninas, e existe esse trabalho que foi feito nos Estados Unidos, eu não sei se encaixa muito aqui no Brasil, mas o que é que acontece nesse estudo é que, na verdade, se descobriu depois que as crianças brancas, elas têm mais acesso à saúde lá do que as negras e as latinas, certo? Que é exatamente o que a gente estava falando, né? Então, se há serviço para acolher aquela mãe que tem uma suspeita do filho ter TEA ou não, então aí aumenta a prevalência, aumenta o número de atendimentos, certo? Porque, na verdade, o que se sabe é que, independente da cor, da nacionalidade, do estado socioeconômico, o TEA não varia, diferentemente das outras doenças mentais. Então, vamos falar. Estou aqui botando o teclado. Teclado? Aí, pronto. Certo, ok. Então, a etiologia, né, que é algo também muito importante para o diagnóstico. Porque a gente precisa compreender qual é o fator que faz com que uma criança nasça com TEA ou que esse diagnóstico ocorra. Então, aí nós temos, diferente do que as pessoas imaginam, hoje se sabe que, pelo menos em termos de etiologia conhecida, só 40% dos TEAs, de 15% a 40%, tem uma causa genética identificável. E 60% permanece sem essa causa etiológica conhecida, né? Eu, particularmente, acredito que esses 40% estão incluídos, basicamente, aquelas pessoas que têm acesso a planos de saúde, ou que têm acesso a uma saúde mais custeada pelos próprios recursos econômicos, né? Porque se sabe que hoje, para que você faça um mapeamento do genoma, é algo bem caro, né? Mas, enfim,
enfim, eu queria chamar a atenção desse fator epigenético, né? Porque é o que tem mais se falado hoje em dia, que na verdade são fatores ambientais que fazem com que o gene não consiga ser traduzido, né? Porque muitas vezes, o áudio está baixo, diagnóstico do TEA, o áudio está baixo. Tem como aumentar comigo? Então, muitas vezes, esse diagnóstico, ele é influenciado pelas questões ambientais. E essas questões, muitas vezes, elas impedem que esse gene seja traduzido. Diferente, por exemplo, da hereditariedade. Então, a hereditariedade está mais vinculada à questão genética. E a herdabilidade, a questão epigenética, que é um outro conceito também muito interessante, que é o da herdabilidade, que são modificações genéticas que ocorrem por conta de uma exposição ou de fatores ambientais, certo? Então, aqui nós temos... Calma aí. Alguns mecanismos de biomarcadores que vêm sendo pontuados. Está muito baixo. Tem que aumentar o áudio, o pessoal está falando. Fala, Léo, tá baixo. Então, assim, os mecanismos desses biomarcadores que estão associados à TEA, vamos tentar explicar, porque as questões genéticas, às vezes, elas se tornam complexas pela própria, vamos dizer assim, pela própria complexidade, desculpe, mas esse termo, pela própria complexidade das estruturas celulares que estão envolvidas nisso. Então, aí, em termos genéticos, nós temos basicamente uma questão importante, são algumas mutações genéticas que têm sido observadas. Porém, essas mutações genéticas não são mutações exclusivas do TEA. E tem a questão que hoje está mais em voga, que é a epigenética, onde, por conta de um fator ambiental, ocorre alguma modificação que faz com que o DNA não seja traduzido corretamente nesses genes, certo? Associado, então a gente está vendo mecanismos. Associado ao mecanismo genético, nós teremos alguns fatores ambientais. Eu queria aumentar um pouco aqui. Só um minuto. Onde achar? É aqui? Vou aumentar a tela. Bota na nossa Google. Aí, pronto. Acho que aumentou um pouco. Eu precisava ver. Você tem esse slide mais perto? Eu preciso ver. Me dê o slide. Melhorou? Melhorou. Melhorou bastante. Então, nos estágios do desenvolvimento, o que é que a gente vai encontrar?
algumas questões ligadas ao pré-natal, algumas questões ligadas à exposição por pesticidas, algumas questões ligadas ao metal, a metais pesados. Aumente aqui. Deixa eu ver, não dá. E aí, esses fatores combinados, certo? Interagindo, eles vão promover o quê? Um desenvolvimento anormal neuronal, alterações de neurotransmissores, disfunções mitocondriais, que são responsáveis, basicamente, até por algumas questões ligadas ao eixo da microbiota do intestino-cérebro, um estresse oxidativo, que através desse estresse oxidativo da célula, o que é que acontece? Maior. Desse estresse oxidativo da célula, eles acabam, o RNA acaba não codificando a mensagem. E alguma desregulação imunológica e alguma neuroinflamação, que essa própria desregulação imunológica irá promover a nível cerebral. Então, assim, quando a gente fala de pré-natal, quando a gente fala de doenças nessa faixa etária, nós estamos falando diretamente em relação à desregulação imunológica. Então, hoje, a questão imunológica tem sido alvo de muita pesquisa por conta de que uma exacerbação dessa desregulação imunológica, ela vai promover não só alterações nos neurotransmissores, mas, por exemplo, essas questões que têm sido tão faladas das manifestações gastrointestinais, ok? Então, assim, é importante, nesse momento, a gente entender que esses fatores, eles agem potencializando e dando um colorido, ou melhor dizendo, traduzindo o quadro de forma heterogênea. Que é essa coisa que as pessoas que trabalham com TEA sabem que um TEA é diferente de outro TEA, certo? Então, é por conta de todos esses mecanismos. Do outro lado, nós temos, basicamente, algumas vamos dizer assim, algum deciframento desse material que nós falamos dos mecanismos, ou seja, a testagem genômica, a questão das proteínas, que é importante também, né? Porque são as proteínas que permitem uma leitura do RNA e do DNA, a questão dos metabolismos intracelulares e do perfil transcriptônico, que são responsáveis pela, vamos dizer assim, como se fosse clonagem das células, certo? E os fatores inflamatórios imunes. Então, na verdade, pode parecer algo meio confuso, solto, mas tenho certeza que não é só para vocês. Inclusive, os grandes pesquisadores também têm se debatido nessas questões, mas diante do aumento do diagnóstico, é preciso se achar essa etiologia para que se ache o tratamento
mais adequado para cada indivíduo. Então, vamos falar um pouquinho do diagnóstico, né? Utilizando bem uma terminologia do SUS, né? Que eu acho que a maioria das pessoas, ou quem sabe todas, elas entendem muito bem do acolhimento. Então, assim, o acolhimento para o diagnóstico do TEA é uma etapa importantíssima. Por quê? Porque é nesse acolhimento que nós teremos todas aquelas informações etiológicas que nós vimos anteriormente, né? A questão de exposição, a questão de doenças, a questão de internamentos em tenra idade, a questão de doenças durante a gravidez, a questão de partos mal assistidos. Então, tudo isso é importante para se fechar um diagnóstico de TEA e também para se fazer o diagnóstico diferencial. Então, aí, além da história pré-natal do indivíduo, a história pregressa, né, como foi esse desenvolvimento, a história social desse indivíduo, né, tem família, tem parentes, ele sai, ele tem uma relação com o território, ele está articulado nesse território que ele vive, e também o histórico familiar. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho um TEA que não tem um peso de um histórico familiar de transtorno mental. E eu tenho um outro TEA que tem esse peso. Então, com certeza, o prognóstico dos dois serão diferentes, por mais que haja uma intervenção precoce. Por que isso que eu estou dizendo? Que, de forma alguma, estou querendo ser contra a intervenção precoce. Mas uma das coisas que nós iremos ver mais adiante, que cabe no diagnóstico, é que nós possamos mensurar esse prognóstico. Para quê? Para que não haja falsas expectativas dessa família, certo? Então, por mais que eu tenha esse TEA, que tem um pai, uma mãe, que tenha esquizofrenia, e ele tenha TEA, com certeza o prognóstico dele vai ser diferente de um cujo histórico familiar não traz esse peso de transtornos mentais na família, certo? Então, a história do transtorno atual, né, que seria também a queixa principal. O que é que trouxe essa mãe? Quais são os aspectos que essa mãe está trazendo desse dia a dia com essa criança, com esse adolescente ou com esse adulto? Porque eu não sei se a maioria das pessoas sabem, mas o CRETEA, ele trabalha com a população de 0 a 120 anos, né? E muitas vezes essa avaliação diagnóstica feita numa fase adulta é algo muito complexo, bem complexo. Então, todo esse acolhimento vai ajudar muito na hora da avaliação diagnóstica. Quanto mais robusta forem as informações que vierem desse acolhimento, melhor será a avaliação diagnóstica, certo? Então, depois de juntar toda a informação
continuação do acolhimento e da avaliação diagnóstica, nós teremos um diagnóstico descritivo, fenomenológico, ou esboçando quais são as áreas, como é esse funcionamento, quais são os achados psicopatológicos, que seriam, na verdade, os sintomas. Porque os sinais, a maioria dos TEAs, eles não têm, vamos dizer assim, uma consciência, eles não trazem uma queixa como um paciente com depressão. Ah, eu estou deprimida, eu não consigo. Não, o TEA não traz isso. Então, o que o avaliador observa são os sintomas, e que esses devem estar presentes de forma tal a fechar o diagnóstico nos manuais de classificação, de diagnóstico, de avaliação desse paciente. O diagnóstico nosológico, o que é o diagnóstico nosológico? É o F84.0. Isso é uma classificação, né? Então, depois de que eu junto toda a psicopatologia, toda a história do paciente com acolhimento, eu vou ter um diagnóstico também, vamos dizer assim, não é também, mas eu vou ter um diagnóstico nosológico, onde nos manuais ele vem traçando mais ou menos o caminho que nós percorremos para chegar ao F84.0, certo? Se as pessoas tiverem a oportunidade de abrir um CID-10 no transtorno global do desenvolvimento ou DSM-5, as pessoas irão ver que todas essas etapas, elas são mais ou menos mapeadas, né? Então, o que é comum eu encontrar uma história de uma criança que tenha uma possibilidade grande de vir a se confirmar um diagnóstico de TEA. Eu provavelmente posso encontrar na história pré-natal algumas injúrias, desde intrauterina ou extrauterina. Eu posso encontrar uma história de um desenvolvimento neuropsicomotor com um atraso relativamente grande. Eu posso encontrar uma história de internamento, né, com 2, 3 meses de idade. Eu posso encontrar uma história social. Eu posso encontrar uma história social onde haja, vamos dizer assim, um isolamento, onde haja uma segregação desse indivíduo. Quer dizer, se ele já tem todo um colorário para desenvolver aquele transtorno, esses aspectos do ambiente, do social, do território, do familiar, irão ajudar que os sintomas realmente se instaurem de uma forma significativa, certo? Bom, com todos esses dados, nós vamos partir para construir o quê? O PTS, né? Que é o Plano Terapêutico Singular. Então, assim, o PTS é uma ferramenta importantíssima, mas também nós não podemos descartar que para que eu tenha um PTS robusto, significativo, assertivo, eu preciso que todas as pessoas que estejam envolvidas nesse processo que antecede o PTS, elas realmente vão atrás
dessas histórias, dessas observações, porque senão, fatalmente, nós teremos um PTS capenga. Seria interessante, as pessoas têm trazido, têm colocado perguntas, mas eu acho que fica melhor que eu possa estar respondendo depois da apresentação, porque pode ser que ao longo da apresentação, até porque eu falo muito, que eu possa, pode ser que apareça. Então, qual a importância do diagnóstico, ou melhor, do diagnóstico enquanto processo de acolhimento? A formulação desse diagnóstico, a construção do PTS, a renovação do PTS, o curso do transtorno, né? O que é que eu posso esperar? Será que daqui a 8 meses o paciente já vai estar respondendo melhor a esse estímulo, aquele outro estímulo? Será que ele melhorou? Tudo isso o processo de acolhimento e de avaliação diagnóstica já nos dá um norte. E o principal de tudo, que é o prognóstico, né? O prognóstico por incrível que pareça, mesmo nos países mais desenvolvidos, a estimativa é que apenas 25% dos TEAs que chegam à idade adulta, eles são funcionais e eles conseguem uma inserção social. Porém, com algumas reservas. Por quê? Porque os sintomas estão ali, né? TEA é um transtorno crônico, sem cura até o momento, e o que é que nós fazemos enquanto profissionais que trabalham com essa população? É melhorar a autonomia, a funcionalidade e desculpe, é porque às vezes eu me distraio com as perguntas que aparecem, mas enfim. Então, esse tipo de formulação de diagnóstico, no que tange ao prognóstico, isso é de extrema importância, porque, conforme eu estava falando, esses 25% de indivíduo, eles conseguem minimamente serem funcionais e ter uma autonomia, certo? Portanto, é um percentual ainda muito baixo, e isso eu posso dizer como trabalhadora do SUS, certo? Frente ao esforço que as equipes fazem para estar minimamente inserindo esses indivíduos. Aqui eu estou trazendo o DSM-5, que hoje é um instrumento padrão ouro, de fácil acesso, e é um instrumento que nós utilizamos aqui no CRETEA, né? Por que o DSM-5, né? A maioria das pessoas, se eu não me engano, desde 2012, trabalham com TEA, transtorno do espectro autista. Porém, isso está no DSM-5, porque no DSM-10 nós ainda estamos trabalhando com critérios do DSM-4, certo? Então, esse é um dos motivos que nós aqui no CRETEA resolvemos eleger o DSM-5 como instrumento, porque, para além do diagnóstico, esse instrumento é bem aceito na academia. Então, uma amostragem
de TEA, cujo diagnóstico foi feito, embasado nos critérios do DSM-5, tem uma outra visibilidade para publicações e pesquisas, que também é um objetivo do CRETEA. Passar o fundo. Pronto. Opa! Vamos voltar. Pronto, aqui. Então, o DSM-5... voltou. O DSM-5, vamos por parte, já que querem ir por parte, vamos por parte. O DSM-5, que seria o correspondente ao CID-10, o F84.0, ele traz também algo que eu acho assim, importantíssimo, que é vamos dizer assim, uma mensuração qualitativa desse indivíduo. E essa mensuração qualitativa pode ser utilizada para que nós acompanhemos esse curso da doença, esse prognóstico do indivíduo. Então, o nível 3, ele exige um apoio substancial. O nível 2 exige apoio substancial, mas não muito como no nível 3. E no nível 1 exige o apoio. Então, é importante que esse nível de gravidade, vocês também vejam como o espectro, né? Aquilo que vai de uma gravidade maior para uma gravidade menor, certo? Se me perguntarem, uma criança que chega com nível 2 pode passar para o nível 1? Pode. Mas aí vai depender de todas aquelas questões que nós vimos anteriormente, né? Não só de questões biológicas, de questões de antecedentes de pré-natal, mas principalmente do investimento da família nesse tratamento, porque o SUS, os pacientes, eles vêm para a gente uma vez por semana, né? Então, se esses pais, eles não abraçam esse tratamento, não replicam alguma das orientações que são dadas a eles pelo terapeuta, vai ficar difícil, vamos dizer assim, essa passagem do nível 2 para o nível 1, certo? Também existem alguns outros fatores que também podem complicar essas passagens, que são exatamente as comorbidades, que é um tema que nós iremos falar na próxima aula, né? E isso dá um peso maior, porque a criança e a família, ao invés de estar lidando com um transtorno, estará lidando com 2. Então, isso já dá um maior peso, né? E um prognóstico mais reservado para ele sair do nível 2 para o nível 1. Mas, porém, isso não é impossível, né? Então, diferente do DSM-4, o DSM-5, ele está apoiado em 2 pilares. E eu diria, até pelo que eu andei vendo do CID-11, que, na verdade, os comportamentos, o critério B... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para a gente ver. Aqui. O critério B,
critério B é, vamos dizer assim, um pilar para o diagnóstico de TEA, né? E daí a importância da psicopatologia, de que nós possamos identificar os sintomas que são descritos nesse item do diagnóstico do DSM-5, certo? Bom, o DSM-5 traz também o que a gente chama de especificadores, que é aquilo que eu disse a vocês. Então, o indivíduo pode ser TEA, nível 2, e associado a uma condição médica ou genética, certo? Por exemplo, o indivíduo pode ser TEA, nível 2, com uma alergia a glúten, com um processo asmático, com uma insuficiência renal, com um problema de locomoção, certo? Então, tudo isso está contido e é interessante que, quando seja feito o diagnóstico, que esses especificadores, caso haja, sejam assinalados. Porque esses especificadores, eles também irão interferir no curso da doença e no prognóstico, certo? Como também poderá estar associado ao TEA um outro transtorno do neurodesenvolvimento, certo? Como, por exemplo, alguma alteração de linguagem e também um transtorno mental associado. Isso é muito comum em termos de transtornos mentais como comorbidade. A gente observa isso bem quando os TEAs de nível 1 vão se aproximando da adolescência e a fase adulta. Então, não é incomum a gente encontrar TEA com transtorno de ansiedade associado, TEA com síndrome de pânico, TEA com depressão, certo? Não é incomum. Então, aí eu trouxe só para que a gente possa ter uma ideia das diferenças, né? Então, hoje, o SUS, ele trabalha, e a saúde suplementar também, com o F84, né? E que vocês podem ver, já é uma classificação diametralmente diferente daquilo que se fala hoje, porque não é só aqui no CRETEA que se fala TEA, todo mundo fala de TEA, mas ainda hoje o que nós utilizamos é a classificação do CID-10, tentando fazer uma equivalência já a uma classificação mais moderna. Bom, aqui eu trouxe um pouquinho para a gente já ver um pouquinho do CID-11. Então, o CID-11, não sei se fica claro, né? O diagnóstico é o diagnóstico em TEA, certo? Então, ele segue basicamente os mesmos critérios do DSM-5. Porém, ele traz na sua classificação algo que eu achei bem interessante, que é a questão da presença de DI ou prejuízos de linguagem,
né? Porque já que hoje linguagem, ou melhor, linguagem não é algo tão, não é um pilar tão forte como era no DSM-4, eu achei muito interessante que o DSM-5 ou que o CID-11 pudesse trazer essa categorização, porque vai ficar, inclusive, mais fácil, ao meu ver, para os profissionais da atenção básica estar minimamente fazendo uma suspeita diagnóstica, certo? Bom, o diagnóstico multidisciplinar. Então, assim, diferente do que a gente pensa, existe uma certa divergência na literatura no que tange ao diagnóstico multidisciplinar. Então, normalmente, os artigos trazem a questão de que TEA tem que ser feito um diagnóstico por um profissional experiente que tenha um conhecimento grande das escalas de avaliação ou dos manuais de classificação, no caso da DSM-5, certo? Porém, né, eles trazem que esse profissional poderá estar solicitando avaliações de uma equipe multi, certo? Então, hoje no CRETEA, nós trabalhamos dentro do mesmo espaço profissionais da equipe multi e médicos. Por que isso? Porque eu particularmente acho que a troca é muito maior, né? Tem uma fono que está sempre trabalhando comigo, num grupo que eu faço de diagnóstico, e ao longo do tempo eu fui aprendendo coisas de fonoaudiologia. Então, eu entendo que essa troca, um ensina um pouquinho ao outro, é algo, para mim, muito interessante, principalmente quando a gente pensa de SUS, né? Não que o SUS a gente tenha que fazer algo, vamos dizer assim, algo menos, né? Mas, na verdade, a gente tem que fazer algo mais com menos que nós temos. Então, essa estratégia de estar fazendo uma avaliação dentro de um formato multidisciplinar, eu acho que isso nos deu uma potência muito maior na assertividade para esse diagnóstico. Porque é interessante notar uma coisa, gente, que eu até acabei esquecendo de falar, né? Assim, eu sou médica e eu aprendi que a clínica é soberana. Então, o DSM-5, CID-10, o CAS, o ADOS, o ADIR, servem como exames complementares, igual os exames complementares, os exames laboratoriais, né? Então, assim, o profissional precisa enxergar aquela clínica. E esses instrumentos só irão corroborar aquilo que ele está enxergando, certo? Porque o instrumento não pode guiar o profissional. O profissional que tem que guiar o instrumento, né? Então, assim, é interessante também, em caso de dúvidas, porque esses instrumentos meio que lhe dão um mapeamento mínimo para que você consiga dissipar essas dúvidas. Então, é interessante por isso, mas, ao meu ver,
o profissional que chega para compartilhar um diagnóstico de TEA, ele tem que trazer a sua bagagem de mala. Ou melhor dizendo, a sua malinha de mão de conhecimentos, né? Porque isso é uma coisa importante. Porque fechar diagnóstico só com escala, eu acho isso um tanto temeroso. A escala nos ajuda muito, mas só ela não. Então, aqui eu estou trazendo outros instrumentos que também são utilizados para diagnóstico em TEA, né? Se bem que tanto o ADES quanto o CAS, eles são, segundo a literatura, mais especificadores no que tange ao acompanhamento, ao segmento do indivíduo, a acompanhar a evolução desse indivíduo, né? Enquanto os dois outros acima, o ADIR e o MChat, são já mais em formato de ajudar realmente a fechar esse diagnóstico, certo? Agora, vale a pena essas coisas que eu coloquei, né? Porque a gente só pode estar usando instrumentos, pelo menos no que tange ao SUS, validados no Brasil, certo? Então, se não está validado, por exemplo, a ADIR é um ótimo instrumento, mas para que a gente possa utilizar, a gente tem que pagar ao grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para utilizar esse instrumento, né? E muitas vezes, para quem trabalha na ponta, os recursos são escassos para estar bancando esse investimento. E isso foi um dos motivos que nós optamos por estar elegendo o DSM-5, porque é um padrão diagnóstico ouro, acessível, e que nós não precisamos fazer esse investimento. Porque é interessante notar o seguinte, eu acho que a função precípua do CRETEA é exatamente o apoio matricial, né? E nesse apoio matricial cabe o quê? Replicar as nossas práticas em qualquer município, independente da robustez da rede, certo? Então, um dos motivos também que nós optamos pelo DSM-5, porque uma vez o indivíduo sendo treinado para aplicar o DSM-5, o município não vai precisar ter um custo, certo? Então, isso é uma coisa importante e, ao mesmo tempo, ele vai estar lidando com um instrumento de diagnóstico que é reconhecido mundialmente. Então, aí eu trouxe mais algumas informações a respeito dos instrumentos, né? E eu acho que é mais ou menos o que a gente já falou. Então, aqui tem essa recomendação, que eu acho que isso que é a parte mais interessante desse slide, que é as ferramentas de diagnóstico de TEA devem ser utilizadas como parte de uma avaliação multidisciplinar, certo? Então, isso é importantíssimo. Exames laboratoriais. Então, assim, existem alguns exames que nós podemos pedir
para ajudar no diagnóstico, eu diria ajudar não, mas afastar ou ajudar a fechar um diagnóstico de comorbidade, ou ajudar vamos dizer assim, a pontuar aqueles especificadores que existem, que já foram sinalizados que existem no DSM-5, certo? Mas, para dar um diagnóstico mesmo, eu acho que ainda não se consegue, principalmente no Brasil, no SUS, através de um teste genético, eu ter esse biomarcador para dizer é teu, né? Mas eu posso solicitar caso eu intua, suspeite que existe uma síndrome genética associada, que existe um padrão genético que eu estou identificando na face do indivíduo. Então, eu posso pedir essa avaliação, esses exames genéticos. O diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial, eu vou explorar mais na próxima aula que nós iremos lá no dia 17, né? Porque ele requer realmente um debruçamento, até para que a gente possa entender o que é que eu tenho quando estiver avaliando uma suspeita de TEA, o que é que eu tenho que encontrar naquele indivíduo e o que eu vou encontrar em termos de sintomas, de diagnóstico fenomenológico, de psicopatologia, que não vai se enquadrar com TEA, certo? Então, isso é uma coisa importantíssima. Mas nós iremos ver na próxima aula. Eu trouxe aqui um aspecto muito interessante. Esse estudo que foi realizado é um estudo que fala muito daqueles aspectos familiares e sociais. Porque se a gente pensar, o TEA, ele não existe solto no mundo, ele existe dentro de uma família. Essa família é importante, essa família é um divisor de água para esse tratamento. Já foram coisas que nós falamos aqui. Essa família representa também um parâmetro de qualidade de vida para o próprio indivíduo com TEA e para eles próprios, né? Então, a questão do TEA em determinadas culturas é muito, muito interessante, eu achei. Então, nesse estudo, o que foi observado na Índia, que 45% dos pais, eles tinham, a queixa principal não era o atraso da fala, e sim a dificuldade de sociabilização. Por quê? Então, assim, são pequenos detalhes que dão um colorido diferente em termos culturais até para esse diagnóstico. A Índia, ela é marcada por um país onde as festividades são muitas. Então, assim, o que os pais observavam é que haviam crianças que elas definitivamente não participavam, não queriam estar envolvidas nessas festividades que normalmente eles congregam uma multidão, né? Não são uma ou duas ou três pessoas, né? E isso foi o que chamou a atenção a esses pais para estar procurando um serviço de saúde para avaliar esse filho.
Já as famílias americanas, 80% dos pais que buscaram, a queixa principal envolvia a questão de linguagem e comunicação. Por quê? Porque nós, ocidentais, a comunicação é algo extremamente importante, é algo definidor em mercado de trabalho, e uma série de questões, até na existência do indivíduo naquele meio, né? Então, isso também é um aspecto que eu acho que vale a pena estar atento para essas, vamos dizer assim, essas avaliações no que tange a influência desses aspectos culturais. Bom, então, gente, por aqui acabou hoje a aula. Nós iremos retomar no dia 17. Algumas pessoas solicitaram a apresentação. Então, aí a gente tem um endereço onde vocês poderão entrar, né, que é esse ambiente virtual da Liga Álvaro Bahia, para que vocês possam ter acesso a essa apresentação, a outras, a materiais com artigos mais recentes, né? Que isso é uma coisa importante. E, assim, alguma coisa... É um espaço que tem sido bem recheado, vamos por assim dizer, por nós, né? E pronto. Então, a nossa próxima agenda vai ser no dia 17/12, às 2h30. E nós vamos trazer também um caso clínico, onde vocês possam estar discutindo e vendo essas questões das duas últimas aulas, tanto do diagnóstico diferencial, da comorbidade, do prognóstico, do curso, enfim, eu acho que vai ser bem interessante essa aula. E, no mais, eu quero agradecer a todos e as perguntas, né? Que tem algumas perguntas, deixa eu dar uma olhada. Você vai colocar no chat, melhor, né? Só um minuto, gente. Sim. Lá em cima. Muito obrigada. Vai devagar. Vai ser devagar. Vai lá. Lá. Na verdade, é que o áudio também. Obrigada. Através de descarte, de hipóteses, de outras patologias. É isso. Camila, eu não sei se durante a apresentação, eu respondi a sua pergunta, né? Porque eu entendo que você pode estar perguntando em relação à comorbidade ou diagnóstico diferencial. Aí, se você quiser especificar melhor, nós estamos aqui online. Deixa aí. Deixa aí. Material.
ver aqui. Não tem, não? Ficou alguma dúvida, gente? Qualquer coisa, nós ainda estamos aqui. Aproveitem para tirar as dúvidas e perguntas. Quanto tempo leva? Veja só, existem pacientes que chegam aqui no Creteia e em uma sessão, 2 sessões de avaliação, nós conseguimos fechar o diagnóstico. Mas existem outros que carecem exatamente dessa questão que nós estamos falando e que eu acho que o Camila perguntou aí, né? Então, existe uma necessidade de você afastar outros diagnósticos. Então, quando aparece essa questão, isso prolonga mais o tempo de diagnóstico. Principalmente porque a gente precisa estar enxergando se aquilo é um diagnóstico diferencial que nós estamos fazendo ou aquilo é uma comorbidade daquele indivíduo que tem TEA e tem mais aquela outra patologia, certo? Eu não sei. Um exemplo bem interessante. O diagnóstico em TEA deve ser realizado pelo profissional. Então, equipe multi, muito bem, o diagnóstico deve ser realizado. Eu não diria exclusivamente, mas a presença do médico é importante. Por quê? Porque se a gente pensar em toda aquele manancial de relatórios, de CIDs que precisam ser colocados, então isso precisa ter uma avaliação médica, sim, né? Mas eu não acho que deva ser realizado exclusivamente. Tanto é que eu falei que aqui no Creteia nós trabalhamos de uma forma a estar fazendo um diagnóstico multiprofissional. Certo? Tem mais? Eu acho que é só. Acho que ninguém tem mais nada. Qual o papel do médico? No diagnóstico diferencial, eu entendo que é afastar as comorbidades e é mais um olhar dentro de uma sala de avaliação, né? Porque eu brinco e eu digo que 4 olhos veem mais do que 2, né? Então, é um papel de estar avaliando para além da clínica do TEA só, e avaliando a presença ou não dessas comorbidades, né? É o que eu penso. Será que tem mais alguma pergunta? Não? Então, acho que a gente pode encerrar. Fala do endereço da possibilidade. Veja só, a gente já está aqui, olha, independente da gente ter colocado na apresentação, nota enviar? Independente da gente ter colocado na apresentação, está sendo colocado aí
o link, algumas informações, para caso vocês não consigam ter acesso àquele link que foi colocado no slide, né? Que acaba que pode não dar para copiar. Não estou entendendo aqui. Então, eu acho que é só, gente. Então, mais uma vez, eu agradeço. E no dia 17/12, estaremos aqui às 2h30 para continuar essa conversa sobre diagnóstico diferencial, caso clínico e comorbidades.